Não julgueis, para não ser julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrai, trareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo de pão ao seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo de peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E por estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos os conhecereis. Porventura conhecem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos que dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram-se os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua perda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Portanto, os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhes darei saúde. O centurião respondeu, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem, sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse, vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como crestes, já seja feito. Desculpa. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, e com febre tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantando-se, e serviu-o. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou
sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos do mar e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar se obedecem? E tendo chegado ao outro lado e à província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dos endemoniados, vindos dos sepulcros tão ferozes que eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos contigo, Jesus, filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andavam pastando diante deles uma manada de porcos. E os demônios rogaram-lhes, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquelas manadas de porcos. E ele lhe disse: Ide e saí eles. Introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que retirasse dos seus termos.